Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Diana e essa é a nossa disciplina de Conforto Ambiental 1. O tema é conforto térmico e o conteúdo da aula de hoje é Estratégias Bioclimáticas e Zoneamento Bioclimático Brasileiro. Então, na aula passada, nós falamos sobre a Carta Bioclimática de Givoni e eu expliquei para vocês como que a gente consegue encontrar quais são as zonas para cada estratégia bioclimática na carta. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre quais são essas estratégias. Então, vamos lá. Bom, a primeira zona que a gente tem na carta bioclimática é a 1, que fica aqui nessa parte cinza, que é a zona de conforto. Então, a zona de conforto quer dizer que vai haver conforto térmico, né, no ambiente interno, desde que esteja dentro desses limites de 18 graus a 29 graus Celsius e que a umidade relativa do ar esteja abaixo de 80% e acima de 20%, certo? Quando tiver uma temperatura bem próxima de 18 graus Celsius, é bastante importante na edificação evitar o impacto do vento, porque o vento pode gerar desconforto, então sair dessa zona. E se tiver próximo de 29 graus Celsius, controlar a incidência de radiação solar. Então, na verdade, quando começa a aparecer muitos pontinhos aqui próximo de 29, o ideal é que as aberturas estejam sombreadas, né? E a gente tem que pensar em outros elementos também de adaptação, como, por exemplo, roupas leves, né? Atividades metabólicas que gerem menos gasto metabólico, que gerem menos calor, certo? Porque senão pode acontecer de se sair dessa zona de conforto. E aí, então, nós temos, de uma forma geral, as estratégias para calor e para frio, que eu vou dividir aqui para falar com vocês. Para calor, nós vamos ter estratégia para ventilação, de resfriamento evaporativo, massa térmica para resfriamento, ar-condicionado e umidificação. E além dessas, como nós vimos na aula anterior, nós temos também algumas áreas que são sobreposições, né? Que então se somam mais de uma estratégia. Ventilação e massa térmica para resfriamento, ventilação, massa térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo, e massa térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo. Tá? E, na verdade, também acontece de que a gente vai ter para cada situação, né, para cada projeto, a gente vai usar mais de uma estratégia normalmente mesmo. E além disso, nós temos as estratégias para o frio, que são massa térmica para aquecimento, ou aquecimento solar e aquecimento artificial. Então, vamos lá começar pelas estratégias para calor. Então, uma estratégia bastante comum para a situação de calor é a ventilação. Então, a ventilação, ela fica aqui quando a gente tem uma temperatura de bulbo seco, a temperatura do ar entre 29 e 32 graus Celsius, e uma umidade relativa do ar acima de 80%. Normalmente, né? Aqui nessa parte. Então, nesse caso, também a gente pode separar aqui por ventilação diurna e ventilação noturna. A ventilação noturna, ela é recomendada quando a umidade relativa do ar é menor que 80%. Tá? E também a gente tem uma situação de temperaturas mais altas, principalmente durante o dia. Porque daí o que acontece? Durante o período diurno, se essas temperaturas forem muito altas, não é recomendado, então, que o ar externo entre no ambiente interno, porque a temperatura pode estar muito alta. Tá? E já a ventilação diurna, ela é recomendada com temperaturas um pouco mais baixas do que 32, e quando se tem uma umidade relativa do ar superior a 80%.
Então, estratégias de ventilação normalmente são associadas à ventilação cruzada, a orientação da edificação com aberturas para o vento dominante, né? Então, a permeabilidade da edificação, permitindo que haja a passagem da ventilação por dentro da edificação. E aqui mostrando a ventilação noturna, porque daí o que acontece? Durante o período noturno, a temperatura é mais baixa, né? Quando não é recomendada a ventilação diurna, e aí então se possibilita a abertura de janelas que tem um controle e essa passagem do ar por dentro da edificação, retirando a carga térmica. Aqui mostrando um outro sistema, que é o efeito chaminé, que é um sistema que funciona quando a gente não tem a ventilação natural, quando a gente não tem, por exemplo, correntes de ar. Ele funciona por diferença de pressão, né? Então, apenas por diferença de pressão, sem corrente de ar, o ar frio ele vai entrar por aberturas mais baixas e empurra o ar quente para cima. E se tiver uma abertura superior, como mostrado aqui, o ar quente sai por essas aberturas superiores. Tá? Aqui mostrando um sistema muito semelhante, então o ar frio entrando por uma abertura inferior, empurrando o ar quente que sai pela abertura superior, por isso que é chamado de efeito chaminé. E aqui um outro elemento que é chamado de coletor de vento, que é um elemento que funciona para quando existe ventilação natural, existe corrente de ar, e aí então ele coleta o vento em áreas mais altas da edificação, onde se tem menos obstáculos, porque normalmente aqui pode acontecer de ter uma edificação vizinha que atrapalha esse acesso da ventilação. Isso tudo, gente, a gente vê com mais detalhes na disciplina de Conforto 2, quando a gente vai trabalhar bastante com ventilação natural. Mas aqui para ilustrar para vocês algumas dessas situações. Então, aqui uma edificação que tem aberturas superiores, provavelmente aqui funcionando mais como efeito chaminé, com diferença de pressão. Aqui uma edificação com bastante elementos vazados para permitir a ventilação natural, a ventilação cruzada. Uma edificação no Amazonas, a outra aqui em Bangkok, na Tailândia. Uma outra edificação na Colômbia, com bastante, com a envoltória, com bastante elementos vazados, que também permite a ventilação cruzada, permanente, então diurna e noturna. Aqui são os elementos que eu falei para vocês que são os coletores de vento. Então, nesse caso, esses elementos, eles coletam o vento, não é? O ar em partes mais altas da edificação e trazem o ar mais resfriado para o interior dessa edificação. Normalmente, também, dentro desses coletores, existe um sistema de umidificação do ar, que faz com que esse ar coletado, né, na verdade, venha mais fresco. E também é muito comum ter essas telinhas em lugares em que o ar tem muita poeira, né, muito seco. Então, o ar ele é seco, ele traz poeira, ele é como se fosse filtrado, passa por um sistema de umidificação e aí adentra a edificação, desde que haja, no caso, corrente de ar. Aqui outra situação também, da edificação toda aberta, direcionada para o vento dominante, alguma dessas aberturas, possibilitando a ventilação cruzada dentro da edificação. Né? Então, a ventilação cruzada é quando o ar ele tem por onde entrar e por onde sair, orientado no sentido do vento dominante. Além disso, essas áreas que na parte inferior da edificação, por exemplo, que é sombreada, toda aberta, tem ventilação permanente quando tem corrente de ar. Então, aqui uma outra situação, né, edificação toda aberta, elevada também para poder ficar mais livre dos obstáculos, porque se ela tivesse aqui na parte mais inferior, a própria vegetação serviria como um filtro da ventilação. Então, não haveria tanta ventilação incidente aqui na edificação. Uma outra estratégia para a situação de calor
é a massa térmica para resfriamento. Então, a massa térmica para resfriamento é algo que a gente já havia comentado no conteúdo de propriedade térmica dos materiais construtivos, que é quando a gente trabalha com bastante massa na envoltória para fazer com que haja um maior isolamento, uma inércia térmica, né? O que acontece? Então, a edificação recebe bastante calor por radiação, né, no período quente, mas essa envoltória, ela é bastante isolada, ela tem inércia. As aberturas, nesse caso, o ideal é que sejam pequenas e sombreadas, né? E aí o que vai acontecer? O calor demora muito para adentrar a edificação. Então, ele só vai chegar no interior da edificação no período noturno, quando a temperatura externa já vai ser mais baixa. Então, no período noturno, por exemplo, posso abrir essas janelas e permitir com que esse ar quente saia, né? Com que a edificação perca calor. Então, é interessante que haja esse atraso térmico, por isso essa massa térmica. Né? Então, aqui mostrando também o que é interessante que essas paredes, essa envoltória, seja sombreada também para diminuir os ganhos térmicos por radiação. Né? E aí, no período noturno, possibilitando que haja essa troca. Uma outra forma de se proporcionar massa térmica para resfriamento é trabalhando com, além das paredes, com lajes, né, mais grossas, e aqui no caso uma cobertura, um segundo pavimento todo aberto, onde tem uma ventilação cruzada e que tem uma cobertura também. Então aqui eu, na verdade, estou criando várias camadas, esse é o local de permanência no período diurno, que tem massa térmica, né, o calor demora para chegar aqui, e aí aqui no caso uma alternativa do período noturno, se utilizar essa área que está mais resfriada, né? E aí, então, está resfriada porque tem ventilação natural, mas ao mesmo tempo tem um equilíbrio térmico porque o calor que ficou mantido aqui nessa grande laje com massa térmica está sendo devolvido para o meio, né? Está perdendo calor porque a temperatura externa no período noturno é mais baixa do que a desse fechamento, dessa laje, dessa cobertura. Então, aqui algumas estratégias, né? Envoltória com muita massa, janelas pequenas, sombreamento dessa envoltória. Uma outra estratégia é o resfriamento evaporativo. Então, o resfriamento evaporativo, ele é recomendado quando tem uma umidade relativa do ar um pouco mais baixa, normalmente abaixo aqui de 80%, a temperatura do ar vai até no máximo 44 graus, né? Aqui marcando entre 20 e 44 graus Celsius. O que é o resfriamento evaporativo? É um processo em que existe o resfriamento de determinada superfície da edificação, por exemplo, né, através da incidência de água. E quando essa água incide nesse elemento que está com uma temperatura mais alta, o que acontece? A água ela vai entrar em equilíbrio térmico, né, com esse elemento que está com a temperatura mais alta e vai evaporar. E aí, então, ela retira o calor dessa superfície, né, a partir do processo de evaporação. Então, diminui a temperatura, por exemplo, da cobertura, quando a gente tem esses elementos que jogam água numa telha, por exemplo, né? Diminui, então, a temperatura radiante também aqui desses elementos. Então, existem vários sistemas que possibilitam o resfriamento evaporativo. Aqui mostrando, então, por exemplo, um outro sistema que está jogando água aqui próximo à abertura. Então, vem o ar mais quente para entrar na edificação. Esse ar em contato com a água, a partir desse processo de evaporação da água, diminui a temperatura do ar que vai incidir dentro da edificação. O uso também de vegetação, tanto na cobertura, né,
nos telhados verdes quanto nas paredes, também vai proporcionar o resfriamento evaporativo, através do processo de evapotranspiração das plantas, que também é a evaporação, o processo de evaporação, retira o calor dessas superfícies nesse processo. Uma outra forma também de se trabalhar com uma espécie de tanque de água nas coberturas, que acontece o mesmo processo, o ar em contato, o ar mais quente em contato com essa água, né, perde calor, perde seu calor resfriando, então o ar ali no entorno, criando um microclima mais agradável. A presença também de elementos de água, como fontes nos pátios, né, de muitas edificações mediterrâneas também, tem essa mesma função de criar um microclima mais agradável a partir do processo de evaporação da água. Outros elementos, né, que jogam água no ar, aí, que o ar ele vai diminuir a sua temperatura a partir desse processo. Aqui o processo de jogar água na cobertura para diminuir. Aqui no vidro, né, um vidro que recebe muito calor, tanto por radiação quanto por convecção. O uso também de vegetação no entorno das edificações também possibilita o resfriamento evaporativo, né, já que as plantas fazem esse processo de evapotranspiração. E aqui para ilustrar as paredes verdes também, que assim como eu disse, dos telhados verdes, a gente também pode utilizar as paredes verdes, que funcionam da mesma forma. Diminui também, no caso, a absortância dessa parede, né? A absorção de calor aqui é menor, do calor incidente, tanto da radiação quanto do calor de convecção, o ganho de calor por convecção, e além disso tem o efeito da evapotranspiração. Aqui no caso está mostrando uma situação que seria interessante que essa vegetação fosse caducifólia, caduca, que perde as folhas no período do inverno, porque daí não haveria esse processo de evapotranspiração e poderia também haver uma maior absorção do calor de radiação no período mais frio, né, quando pode ser desejável normalmente o ganho de calor na edificação. Então, aqui mais um exemplo, como eu disse para vocês, de elemento de água na cobertura, também proporcionando esse resfriamento evaporativo. E aí também existe uma zona em que é recomendado a umidificação. Então, quando a umidade relativa do ar é muito baixa, né, fica aqui próximo de 20, entre 20 graus Celsius, 29 graus Celsius, 30 graus Celsius. Então, nessa região, 27 graus aqui indicando, é mais indicado que nós tenhamos, a gente proponha, por exemplo, elementos de água nas proximidades da edificação, aumentando então a umidade relativa do ar nas proximidades, como por exemplo o uso de espelhos d'água ou até mesmo vegetação também. O sombreamento é uma das estratégias mais recomendadas para o Brasil, e ele sempre é recomendado para situações de temperatura do ar acima de 20 graus Celsius. Então, em conjunto com outras estratégias, inclusive. Então, sempre acima de 20 graus nessa área toda, a gente pode considerar como sendo a zona de sombreamento. Então, aqui mostrando, né, zona de sombreamento é a gente proporcionar o sombreamento através de coberturas mais generosas, de marquises, de elementos vazados, como brises, que nós vamos ver um pouco logo mais para frente, de grandes beirais, de varandas cobertas, né, onde existe também a possibilidade de ventilação natural, de elementos também que pode ter um controle de sombreamento, como
persianas, elementos vazados, cortinas, né? Aqui mostrando então no interior da edificação esses elementos de sombreamento também. E aí, a última estratégia para resfriamento seria a de ar-condicionado. Então, quando existem muitos pontos nessa área de ar-condicionado ou de refrigeração, então, na verdade, é que nessa situação não existe nenhuma forma de resfriamento passivo, que é quando não existe um consumo de energia elétrica ou com outro tipo de combustível, e aí então é necessário o uso do ar-condicionado. Claro que o indicado sempre vai ser com que outras estratégias de resfriamento sejam aplicadas e que em situação extrema, então, tenha o ar-condicionado, mas que o ar-condicionado esteja previsto no projeto, então, né? Que o projeto ele já seja feito pensando que em algumas situações extremas vai ser necessário o seu uso. Então, aqui mostrando, né, alguns projetos que não foi pensado, né, não teve uma compatibilização, e que o ideal é se pensar em, por exemplo, lajes técnicas, posicionamento das máquinas, caso for optado por um split, por exemplo. Então, já se sabendo que a região tem um clima extremo e que o ar-condicionado é uma das estratégias, e se pensar onde que vão ficar esses elementos. E além dessas estratégias todas, a gente pode ter uma mistura de várias estratégias, desde que seja recomendação, na mesma edificação. Então, aqui é um exemplo de algumas estratégias indicadas pela Prefeitura de Melbourne, na Austrália. Então, aqui indicando, por exemplo, sistemas de ventilação por diferença de pressão. Então, aqui existe a entrada de ar por uma espécie de uma laje flutuante, né? Que existe um espaço aqui, normalmente o ar, então, ele vai entrar aqui por essa mais frio pela parte inferior e ele vai entrar nesse pavimento por aberturas aqui, né? E aí o ar frio, então, ele vai empurrar o ar quente ele fica nessa parte aqui superior, tá mostrando aqui, né, esse forro cheio de ondas e esses elementos aqui de coleta. E aí, dentro desse forro tem exaustores, então, que vão promover a retirada desse ar quente da edificação. Aqui outros sistemas, né, interessante, então o uso de massa térmica, né, uma laje mais espessa que faz com que retarde o ganho de calor na edificação no período diurno, e que daí no período noturno haja abertura das janelas para que então seja retirada essa carga térmica que chega no período noturno. E uma outra coisa bastante interessante que pode ser utilizada é automação ou colocar termômetros. Pode ser uma pessoa, quando ela perceber que a temperatura externa já está inferior à temperatura interna, então abrir essas janelas, né, ou que elas sejam automatizadas, para que daí então haja a entrada da ventilação natural, né, porque daí o ar está mais fresco fora e vai retirar esse calor que foi recebido no período noturno devido à inércia térmica dessa edificação. E aqui mais uma estratégia que é do resfriamento evaporativo. Então, aqui nessa situação tem um elemento jogando a água aqui, né? Então, aqui tem duas lajes. Isso aqui poderia ser um vidro, por exemplo. O ar quente aqui está nessa parte mais alta e essa água passando por aqui, ela evapora em contato com o ar mais quente e diminui a temperatura do ar nessa região. Então, trazendo um ar mais fresco para dentro da edificação, né? Através de um processo de diferença de pressão. Então, são várias possibilidades que a gente consegue colocar na edificação, analisando quais são as estratégias recomendadas para aquela situação. E aí nós temos as estratégias para o frio.
Então, uma das estratégias é a massa térmica com aquecimento solar, muito semelhante à massa térmica para resfriamento, também é a utilização de massa térmica, né, de envoltórias com bastante densidade, para que haja um atraso térmico, né? Então, no caso, para que as paredes elas recebam bastante calor, por exemplo, durante o dia, que tem incidência de radiação, e que devolvam o calor para a edificação no período noturno, que daí ele é bastante desejável, e que também não perca o calor, né? Então, aqui nesse caso, é interessante, por exemplo, com aquecimento solar, a gente utilizar vidros, né? Sistema de aberturas com vidros que não sejam sombreadas e grandes aberturas. Essa é a grande diferença para quando é para o calor. Então, no calor, a gente quer que as aberturas elas sejam sombreadas, né? Aqui a gente e que sejam menores essas aberturas, e aqui no caso que elas sejam maiores e recebam bastante incidência do sol para que esse calor entre na edificação pelos vidros. E aqui no caso está incidindo numa parede de grande massa térmica que vai acumular o calor bastante nessa parede, e esse calor vai ser devolvido para o ambiente no período desejado, que é o período noturno, quando as temperaturas externas são muito baixas, tá? Então, isso é bastante interessante, aqui, né, devolvendo o calor no período noturno. Então, é como se fosse um efeito estufa mesmo desejado, né? Aqui, inclusive, com vidro no telhado, onde tem maior incidência de radiação, né? Como a gente já viu, que a cobertura a que mais recebe calor, e as paredes que têm uma incidência maior também de radiação solar direta. Então, aqui a cobertura toda de vidro, realmente proporcionando aquecimento solar, que vem a ser uma outra estratégia, então, que é o aquecimento solar, que possibilita que o calor entre na edificação, através da radiação de onda curta, e não saia, né? Ele fica retido aqui. A maior parte desse calor se transforma em radiação de onda longa e fica retido, aquecendo o interior da edificação. Então, aqui alguns exemplos de edificações locais que têm uma necessidade de ganho de calor, utilizando a estratégia de aquecimento solar. Então, grandes aberturas envidraçadas, voltadas para faces de maior incidência de radiação solar. E aqui uma outra estratégia que também, na verdade, é um conjunto de aquecimento solar com massa térmica, que é a parede trombe. Então, essa parede trombe nada mais é do que uma parede bastante densa, com bastante massa térmica, então até que nessa foto com pedras, né, bem densa, bem grossa, e com um vidro na frente dela, voltada para a face de maior incidência de radiação solar. Então, o que acontece aqui é que existe uma incidência de radiação solar nesse vidro, né? Esse vidro ele vai receber calor por radiação de onda curta, então esse calor ele entra para esse trecho aqui e fica retido e aquece bastante essa outra parede, que tem, então acumula calor que vai ser devolvido para o ambiente por forma de radiação de onda longa, no período mais desejado. E além disso, se tiver abertura, aqui como está mostrando na parte inferior e superior, existe uma troca por convecção, né? O ar aqui nessa parte ele fica aquecido, ele sobe, né? Então ele entra nessa edificação e faz com que haja essa convecção forçada, então empurrando, né? O ar frio, aquecendo esse ambiente, e o ar frio então ele tende a se movimentar, vindo para essa área e aí se aquecendo também. Então é uma forma de aquecimento solar e de aquecimento passivo da edificação, bastante interessante. E aqui mostrando também que às vezes pode não ser desejado esse processo, então esse vidro ele pode ter uma flexibilidade e abrir. Então aqui no caso tem uma abertura, né?
E dá para ver aqui nessa figura que tem aberturas embaixo, né, que é essa que está mostrando aqui nesse corte, e aqui em cima, que são só esses buraquinhos. E aí, existe a situação extrema, para o frio também, que é de aquecimento artificial, que é quando não é possível se atingir conforto térmico com nenhuma outra estratégia de aquecimento passivo, então é necessário aquecimento artificial. E aí, então, é utilizado aquecedores, lareiras elétricas, a gás, piso aquecido, diversas estratégias que podem ser utilizadas também. Sempre, né, claro, se existe como estratégia o aquecimento artificial, pensar em tentar se atingir o aquecimento dessa edificação através de outros sistemas passivos, mas prevendo a possibilidade de ter que utilizar o aquecimento artificial. Aí, turma, como que a gente sabe quais são as estratégias, né? Então, além daquela forma que eu mostrei para vocês, que a gente consegue colocar as informações climáticas na carta psicrométrica, na carta bioclimática do Givone, né, utilizando softwares, utilizando as linhas com as normais climatológicas, nós temos o zoneamento bioclimático brasileiro. Então, o território brasileiro ele foi dividido em 8 zonas, que foi uma divisão, uma criação obtida a partir de dados climáticos obtidos durante uma longa fase aí, de 1931 a 1990. Todos esses dados foram classificados por meio da carta bioclimática de Givone, que nós vimos na aula passada que eu expliquei para vocês. Quem traz essa divisão desse zoneamento bioclimático é a NBR 15.220 de 2005, a parte 3, que vai tratar então desse zoneamento, que vai definir quais são as zonas bioclimáticas brasileiras e quais são as estratégias que devem ser aplicadas em cada zona. Só que a norma ela é direcionada para habitações unifamiliares de interesse social, tá? O que não impede, claro, da gente utilizar esse zoneamento para conhecer quais são as estratégias mais recomendadas para qualquer tipo de edificação, na verdade, no território brasileiro. Uma coisa interessante também, gente, vou colocar um parênteses aqui, é o seguinte, esse zoneamento ele foi criado com uma série de dados climáticos restrito, né, nesse período. Hoje nós temos muito mais dados climáticos de outros tipos de arquivo, que não aqueles das normais climatológicas, que possibilitam a gente ter um pouco mais de precisão, tá? Então, atualmente tem uma discussão bem grande de que esse zoneamento bioclimático brasileiro ele pode ser mais preciso. Então, conforme a gente for avançando, vocês podem perceber que talvez algumas cidades elas estejam situadas no mesmo zoneamento, na mesma zona bioclimática, mas talvez não possuam as estratégias, não deveriam possuir as mesmas estratégias bioclimáticas, porque talvez sejam cidades com situações climáticas diferentes, tá? Então, hoje a gente já tem esses dados e já está sendo feita uma discussão para que esse zoneamento bioclimático brasileiro seja mais preciso do que é o proposto pela norma, tá? Então, pode ser que em breve haja uma proposta nova de zoneamento, como já aparece em alguns artigos científicos. Bom, então, esse zoneamento ele foi feito a partir da carta psicrométrica, né? E aí, para cada zona dessas, a gente tem uma série de diretrizes construtivas que estão na norma 15.220, mas também algumas diretrizes construtivas mais atualizadas, né, por normas que são mais novas, aparecem também na NBR 15.575, que é a norma de desempenho de 2013, e no Regulamento de Eficiência em Edificações, Eficiência Energética em Edificações, que é o RTQ-R, que
de 2012. Tá? Então, aqui mostrando esse mapa para vocês, né? E cada cor dessa é correspondente a uma zona bioclimática do Brasil, conforme foi classificada pela norma. Então, nós temos aqui a zona 1, que é a que tem menor área, né? Se a gente observar, a Z2 é uma área para clima mais frio, então a Z1 é para as áreas mais frias, na verdade, então são as estratégias mais para frio. A Z2 também é uma área um pouco mais fria, e conforme a gente vai aumentando, são zonas que têm mais recomendações para calor. Então, a maior parte do Brasil, o território brasileiro, é composto pela zona bioclimática 8, né, que tem grande parte, então, do norte do Brasil, parte do centro-oeste, né, então uma parte do Mato Grosso do Sul, por exemplo, do Mato Grosso, uma boa parte do Nordeste brasileiro, né, então a gente tem essa variação toda. Eu já vou abrir para vocês verem a norma, como é que funciona. E aí aqui tem um quadro, um resumo das diretrizes construtivas da NBR 15.220, e é interessante, que eu vou abrir a norma para vocês saberem que a norma, então, traz as zonas bioclimáticas, as estratégias, tanto para verão quanto para inverno, para cada zona bioclimática. A norma vai trazer a recomendação de abertura para ventilação, de sombreamento das aberturas, se é indicado ou não. Vai trazer uma recomendação para as paredes de transmitância, de atraso térmico e de fator solar, e também para a cobertura de transmitância, de atraso térmico e de fator solar. Então, vou abrir aqui para vocês verem a norma, eu estou com ela aqui. Então, a norma, ela traz, né, a parte 3, desempenho térmico das edificações, zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Traz esse mapinha que eu mostrei para vocês, e aí, para cada zona bioclimática, ela vai trazer as recomendações, tá? Aí vocês podem olhar com calma aqui a carta bioclimática, e aquelas linhas que a gente viu na aula passada, aqui mostrando como exemplo a cidade de Ponta Grossa para a zona bioclimática 2. Aí vocês podem explorar com calma essa norma. Lá no final da norma, ela traz diversas cidades. Eu vou pular aqui para não ficar rodando. As cidades que fazem parte de cada zona bioclimática. Tá bem no final. Os componentes construtivos. Aqui, gente. Então, a gente consegue pegar aqui qual que é o estado, a cidade, ver quais são as estratégias bioclimáticas e aqui a zona bioclimática. Além disso, tem as estratégias construtivas também, tá? Só que é um pouquinho difícil de localizar as coisas aqui. Então, gente, eu recomendo para vocês que vocês utilizem outras formas, tá? De se explorar quais são as estratégias e quais são as zonas bioclimáticas. Uma delas é um programinha chamado ZBBR, que está disponível no site do Labier. Eu estou disponibilizando para vocês o link no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle. Então, vocês vão baixar esse programinha, ele é bem simples. Ele vai vir num arquivo compactado. É só clicar no arquivo, depois desse arquivo exe, que ele já vai abrir, tá? Então, ele vai abrir essa janela aqui. Vocês podem vir aqui e colocar qual que é o estado. Então, eu vou colocar, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Eu venho aqui na cidade e localizo a cidade que eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Jardim. Tá? Aí, ele aparece aqui as coordenadas e qual que é a zona bioclimática, que está indicando que é a zona bioclimática 3.
as recomendações para a zona bioclimática, né, a transmitância térmica, o atraso térmico e o fator solar, tanto para paredes quanto para coberturas, e quais são as estratégias recomendadas para frio e para calor, né, para o inverno e para o verão. Então, por exemplo, para o inverno, está recomendando aquecimento solar da edificação, paredes internas pesadas e permitir a insolação dos ambientes. Para verão, a ventilação cruzada. 15% a 25%. Então, vamos supor que seja 20%. Se eu tenho um ambiente com 10 metros quadrados, então seria o recomendado, por exemplo, ter uma janela com 2 metros quadrados aproximadamente de vão, de abertura, tá? Agora, gente, o que é interessante é vocês perceberem, né? Jardim tá como zona bioclimática 3, tá bem mais próximo aqui das zonas bioclimáticas mais frias, né? Se a gente colocar, por exemplo, Campo Grande, vocês observarem, Campo Grande já está na zona bioclimática 6, né? Que é uma zona mais de calor. E aí já tem mais estratégias para verão. Refrigeração evaporativa ou resfriamento evaporativo, inércia térmica para resfriamento e ventilação seletiva em alguns horários. É interessante, então é provável que algumas alterações surjam aí depois com dados climáticos mais refinados. Pode ser que Jardim não tivesse, né? Eu acredito que Jardim deva adotar mais estratégias para verão, tá? Então, aqui também, para vocês terem uma ideia, ó, Aquidauana. Aquidauana está na zona 5, né? Então, são cidades bastante próximas que estão em zonas bioclimáticas distintas, como se Jardim tivesse temperaturas mais baixas, né? Então, eu acho interessante também a gente discutir algumas dessas questões, mas sabendo que essa é uma ferramenta muito útil para a gente como uma diretriz de projeto. Tá? Então, se pensar nessas estratégias bioclimáticas antes de projetar. Bom, turma, além disso, eu também recomendo, como já foi mostrado para vocês em outra aula, utilizar o site do Projet-E. Eu vou iniciar ele aqui. No Projet-E, nós temos lá também quais são as estratégias bioclimáticas para cada cidade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Campo Grande. Vou selecionar, dou Enter, né? E aí, o site, ele traz os dados climáticos da cidade, o período que a gente fica dentro aqui da área de conforto, e traz quais são as estratégias bioclimáticas recomendadas para essa cidade. Então, ele coloca aqui, ó, que durante o ano todo, 21% do ano tem que utilizar estratégias de desconforto para o frio, em 45% do ano tem esse conforto térmico, né, desde que atende daquelas condições que eu falei para vocês, e 33% do ano tem desconforto para calor. Então, nessa porcentagem aqui, tem que se utilizar estratégias para calor. As estratégias recomendadas são de ventilação natural, de inércia térmica para aquecimento e de sombreamento. Aí é interessante que a gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, que interessante, se eu colocar só o período da tarde e todas as estações. E filtrar, né? Então, eu tenho 7% só de desconforto para frio. Então, eu consigo perceber que, na verdade, no período diurno, eu tenho mais desconforto para calor. Então, eu consigo ter uma realidade um pouco melhor, né? Para verão, que é a situação mais difícil, mais crítica, 0% de estratégia para desconforto para frio, 55% para calor, tá? Se eu clicar em cada uma dessas estratégias aqui também, ele vai abrir uma especificação de como que é essa estratégia, uma explicação, é bem interessante.
E aqui por estação, aplicabilidade dessa estratégia. Vou voltar. E aí também nós temos aqui quais são os componentes construtivos recomendados para essa cidade, né? Que foi o que eu já mostrei para vocês. E é interessante selecionar aqui o cálculo pela NBR 15.575, que ele já vai dar uma filtrada nos componentes construtivos. E aí a gente vê qual que é a transmitância térmica recomendada para essa zona bioclimática, que no caso aqui é a 5, né? Então, eu venho aqui que a transmitância deve ser menor ou igual a 2,3, se a absortância é menor ou igual a 0,6, ou a transmitância é menor ou igual a 1,5. Então, a transmitância tem que ser bem menor se eu utilizar uma absortância maior que 0,6, né? Ou seja, uma cor mais escura na camada superficial externa. E a capacidade térmica, como eu estou na zona 5, deve ser superior a 130. E aí a gente consegue aqui, então, ver os diversos componentes construtivos que a gente consegue utilizar. Certo? Então, tem várias possibilidades para vocês explorarem aí, né, de arquitetura bioclimática. Além disso, eu coloquei aqui para vocês um vídeo que eu estou indicando, que é de um canal no YouTube que está tendo várias discussões, então, que se chama uma série de diálogos sobre eficiência energética, em que são abordadas as zonas 5 e 6, as zonas bioclimáticas 5 e 6. Sendo que uma delas é direcionada, por exemplo, para Campo Grande, né? Campo Grande corresponde a uma dessas zonas. Então, é bem interessante que a professora, ela fala, são duas professoras e pesquisadoras que estão falando nesse vídeo, e elas vão falar sobre o zoneamento bioclimático, algumas dessas questões que eu falei aqui para vocês. Então, para quem quiser, para complementar o conteúdo que foi passado, para quem quiser reforçar alguma coisa, tá? Fica bem interessante. Aí, eu coloquei para vocês aqui qual que é a leitura que vocês podem fazer do material, né? A aula praticamente foi retirada do conteúdo do livro de Eficiência Energética na Arquitetura, desses capítulos e páginas que foram indicadas aqui. Aí, turma, para finalizar, eu vou indicar para vocês que nós vamos fazer uma atividade que vai compor a nota bimestral, tá? Então, essa atividade é uma atividade em que vocês vão fazer uma análise bioclimática. Então, como eu coloquei aqui, realizar um estudo de caso de aplicação das estratégias de arquitetura bioclimática de um projeto de uma casa, então uma residência unifamiliar, executada em uma área de zoneamento bioclimático sorteado, conforme a NBR 15.220. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão formar grupos de 3 a 4 integrantes. Eu vou abrir um fórum no Moodle para vocês e vocês vão identificar esses grupos. Depois de formados esses grupos, eu vou sortear para cada grupo uma zona bioclimática, tá? Então, vamos supor, grupo tal pegou a zona bioclimática 6. Esse grupo vai procurar em publicações, pode ser em livro, pode ser na internet, de preferência em sites de arquitetura, onde haja uma análise dessa edificação, desse projeto, tá? Ou se vocês tiverem acesso a uma edificação existente, quiserem visitar em loco, né? Que seja uma edificação relevante, que contribua para o conhecimento de vocês, também pode ser, que esteja nessa zona bioclimática 6. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir na norma e ver quais são as cidades que estão na zona bioclimática 6. Eu posso baixar o programinha ZBBS e procurar lá, né, quais as cidades que eu posso encontrar nessa zona bioclimática. Posso pegar, né, o mapa que está na norma e localizar. Então, eu vou pegar, né, o grupo vai pegar e vai fazer uma apresentação que tenha a ficha técnica desse projeto escolhido, o nome do autor do projeto, local, ano de execução, área construída. Vocês vão identificar, né, qual que é esse zoneamento bioclimático correspondente,
vão apresentar quais são as estratégias bioclimáticas para essa edificação, conforme a zona bioclimática, né, conforme a NBR 15.220, e também conforme indicado por outros locais, como o Projet-E, como esse programinha também que eu passei para vocês. E aí vocês vão fazer uma análise se essas estratégias foram aplicadas ou não, tá? E se elas foram aplicadas ou não, o que vocês acharam dessas aplicações? Vocês vão fazer uma apresentação dessa análise no dia 14 de maio, então daqui 2 semanas, no horário de aula. Eu vou abrir uma sala para a gente fazer a apresentação pelo Google Meet. E essa apresentação deve ter aproximadamente 15 minutos, tá? Então, vamos colocar de 10 a 15 minutos para dar tempo de todo mundo apresentar numa única aula. E depois esse conteúdo, que pode ser os mesmos dos slides, desde que contenham essas informações aqui, vocês vão gerar um arquivo PDF e colocar no local que eu vou deixar para vocês disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle. Essa atividade vai valer 40% da nota bimestral, certo? Então, atentem-se principalmente, gente, para a data de entrega dessa atividade. Eu vou abrir um fórum também para que vocês possam tirar dúvidas a respeito dessa apresentação. Formem os grupos durante essa semana, para que daí eu já possa fazer o sorteio. Conforme os grupos já forem fechando, eu já vou sorteando para que vocês possam já ir desenvolvendo a atividade. Certo, turma? Então, eu espero que vocês tenham tido um bom aprendizado. Eu sei que é bastante conteúdo. Explorem bastante o material que eu estou passando para vocês. Consultem também a internet, tem muito material disponível, é um conteúdo que está sendo bastante discutido sempre. E é uma base para que vocês consigam iniciar o desenvolvimento de um projeto bioclimático, né, que vai atingir conforto térmico com o máximo de eficiência energética. Então, é o início, é a premissa do projeto de vocês, né, uma forma, uma diretriz já projetual para se começar a desenvolver um projeto. Então, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido e continuem com o estudo na sequência dessa aula. Obrigada e até mais.